Graça e paz, igreja. Vamos aqui tirando a nossa... Pode tirar, né? Está tirando, nem perguntei se podia tirar. Louvamos a Deus por todas as coisas, por estarmos aqui, agradecendo o convite que fizeram a nós. E trazendo também um abraço do nosso querido pastor Fernando Brandão. Também ele sempre pede para que a gente possa levar o abraço dele. Ele não está presente, ele não pode estar presente em todas as igrejas do Brasil, até fora do Brasil, mas ele deixa a direção certa, assim. Leve um abraço do pastor Fernando Brandão, né? Então, trazendo aqui um abraço do pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais. A sede também é uma sede missionária, o escritório tem missionários lá também. Todos que estão lá estão em prol do nosso trabalho, da nossa vida, da vida das igrejas, trazendo todo o material que precisa para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma forma honrosa para a glória de Deus. E deixando aqui muito obrigado, aqui nós revemos amigos e irmãos, alguns vieram, deram um abraço, a gente dando um abraço. É muito bom rever os irmãos. Muito obrigado por estarmos aqui. É com temor e tremor que eu estou aqui nessa tribuna, agradecendo a Deus, porque não é fácil. A gente está numa tribuna para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Eu vou pedir aqui... Já está aí no ponto? Já está aí no ponto? Vou pedir para passar para vocês um vídeo que eu fiz para uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu vou aproveitar esse vídeo, que tem bastante coisa ali. Muito obrigado. E aí eu vou deixar com vocês para que vocês possam assistir primeiro esse vídeo. Tem algumas fotos, ficaram muitas fotos, a gente foi diminuindo as fotos, e é do nosso trabalho, o trabalho que temos realizado em Mombaça, as estratégias que Deus tem nos dado. A pandemia chegou em 2019, entrou em 2020, trouxe medos, trouxe incertezas, trouxe situações que a gente até chegou a pensar, será que vai dar certo a gente continuar? Mas Deus foi tão tremendo na nossa vida, de que Ele falou assim, eu estou com vocês. Ele disse na sua palavra, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas Ele está conosco até a consumação dos séculos. Vai dar para passar o vídeo? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo primeiro. Aqui para este bate-papo. Eu estou querendo apresentar para vocês algo maravilhoso que Deus tem realizado. A pandemia chegou e nos impossibilitou de avançar mais com o Evangelho, mas o que mais nós fizemos foi trabalhar a oração. Nunca oramos tanto como temos orado. E a partir disso, Deus foi realizando a oportunidade de compartilhar o Evangelho através da palavra, através da oração, através do Zap, conversando com as pessoas. Nós realizamos uma ação de compaixão e graça em frente ao hospital e centro do Covid, cantando, orando, levando a palavra. Médicos, todo o pessoal da saúde veio nos assistir, veio nos ver, ficaram felizes, choraram e pediram para continuar orando pela vida deles. E assim continuamos. Realizamos um trabalho com as mães, nós entregamos bolo no Dia das Mães, entregamos kit também para as crianças, um kit para as crianças, para eles poderem ali entender que Jesus Cristo é a salvação para a vida deles. E os kits para o Dia das Mães foi um bolo com uma tigela e elas ficaram muito felizes. Também no mês de junho nós entregamos esse ano várias cestas básicas. Deus nos abençoou com irmãos que abençoaram o nosso campo missionário e assim pudemos entregar muitas cestas básicas. Em junho 17, em julho mais 18, agora em agosto nós entregamos 38 com a ajuda de alguns irmãos que vieram nos apoiar para poder fazer esse trabalho gracioso. Através desse trabalho, nós temos 3 comunidades, atendendo 5, 6 mulheres em cada comunidade, e o Senhor tem aberto muitas portas para nós. E nós estamos felizes porque isso está acontecendo. Nosso projeto de skate está com 32 crianças e estão vindo. Nós estamos com um projeto de futsal acontecendo. Nós estamos com um novo projeto na Areninha com homens e suas esposas participando também.
também. Então, meus irmãos, eu desejo de todo o coração que neste ano a sua oferta seja muito mais abrangente do que os anos anteriores, que os seus recursos sejam sempre gratificantes, com alegria entregues ao Senhor, que nós possamos juntas compartilhar desse evangelho da graça e misericórdia do Senhor Jesus. Muito obrigado porque vocês estão segurando as cordas, muito obrigado porque vocês têm cuidado de uma forma especial, tanto de mim quanto de todos os missionários. Por causa de vocês, nós estamos aqui realizando aquilo que você também está conosco realizando. Muito obrigado. Deus seja gracioso sobre as suas vidas. Projeto Skate Mais Jesus, a partir das 5 horas funcionando. A partir das 5 horas, estamos aqui dando o nosso rolê, a quantidade de crianças que nós estamos aqui. Mombaça, projeto Plantação de Igreja aqui em Mombaça. Fazendo aqui o nosso trabalho com a criançada. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas. Se eu não acreditar, se nós não acreditarmos, nós não avançamos, nós não alcançamos vidas. Deus não nos chamou para ficar apáticos. Deus não nos chamou para ficar parados. Deus nos chamou para agitar. Irmãos, eu não sabia como era Mombaça. Eu não sabia. E quando eu soube para vir para Mombaça, o que eu falei? Seja feita a tua vontade, Senhor. E quando eu cheguei em Fortaleza, diziam assim, vixe, Mombaça, vixe, Mombaça, vixe. Eu falei, qual é o problema do vixe? E qual é o problema de Mombaça? Não, não pode ir mulher não, tem que ser homem. Não, não pode não, Mombaça é muito perigosa. Tem que ser homem. Aquilo já me irritou, viu? Só de falar que tinha que ser homem. Aí eu, pois então me diga, por que tem que ser homem? É uma cidade perigosa, é uma cidade de coronel, de bandoleiro, de mata-mata. Eu falei, sim, Jesus não está ali não. Se a cidade existe, é porque Deus existe. Se vidas existem nessa cidade, é porque Deus permitiu vida nessa cidade. É porque Deus permitiu que estivessem vidas ali para que fossem alcançadas pelo Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu vim para Mombaça, com toda a fé, com toda a coragem que Deus colocou no meu coração. E estamos ali há 7 anos, fará 8 anos em novembro que eu estou em Mombaça, realizando a obra do Senhor, com a igreja que o Senhor tem levantado ali, a primeira igreja batista em Mombaça. Hoje nós temos como queridos irmãos ainda batizados, o Luiz, o Gabriel e o Rodrigo, do que nós tivemos. A pandemia levou muita gente embora. A pandemia, não somente a pandemia, antes da pandemia, alguns voltaram para as suas vidas no mundo. O pecado, ele chama. O pecado chama todo dia. Todo dia o pecado chama. Mas nós temos que entender na nossa vida que Cristo é muito mais precioso do que o pecado. O pecado, ele não pode ser precioso na nossa vida. E nós gostamos. Mas nós precisamos entender que quando gostamos do que pecamos, infringimos as leis de Deus. Infringimos Deus. E Deus não se agrada disso. Ele ama a criação dele. Ele não ama o pecado da criação. O pecado nos afasta de Deus. Os nossos erros e falhas nos afastam de Deus. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Eu vou pedir ao irmão para colocar o texto bíblico da campanha, Atos 4:12. Nessa pandemia que nós tivemos, aprendemos muita coisa. O que mais nós aprendemos, o que mais nós fizemos, como até hoje, é a oração.
A oração é fundamental na nossa vida. É o primeiro princípio. É a oração na nossa vida. Nunca oramos tanto. Eu nunca orei tanto de madrugada durante a noite toda. E de dia, de noite, e ora, e ora, e ora. E vê o pôr do sol, e tira foto do pôr do sol. Agradece a Deus pelo pôr do sol, pela maravilhosa presença dele no pôr do sol. Como é bom a gente orar olhando o pôr do sol. Agradecendo, os céus contemplam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que maravilhoso, você já contemplou o sol? Quando ele nasce, o Rodrigo, de vez em quando ele me manda foto de quando está lá, ele tem a graciosidade de ver o pôr do sol. Eu tenho a graciosidade, de ver o pôr não, ver o sol nascer. E eu tenho a graciosidade de ver o sol se pondo, como alguns têm. É uma maravilha. Só que no meio dessa maravilhosa graça que nós temos, nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é só para pessoas que foram chamadas especificamente, como eu e como vários missionários que nós temos. Quando o seu coração não tem Cristo, é um campo missionário. Mas quando o seu coração é alcançado por Cristo, você se torna um missionário. O diferencial é quando o missionário é chamado especificamente, sai da tua terra, vai para uma outra terra. Sou forasteira, somos forasteiros. Entramos numa terra para ser forasteiro, para ser aceito, para nos aculturar, que é aprender com o povo a sua forma de viver, de agir. Pensa uma missionária que vem lá do Rio de Janeiro, do sertão central do Ceará, que aos 9 anos de idade ouviu falar do Ceará. E mais tarde, bem mais tarde, aquilo foi ardendo no coração dela. E finalmente o Senhor faz assim, você vai para o Ceará. Quando eu fui chamada, quando eu entrei para fazer parte de missões nacionais, participei de todo o treinamento, de todo o processo que precisa ser feito. Não é fácil, mas é maravilhoso. Conhecemos outras pessoas que também se tornaram missionários, e assim a gente vai criando amizades, e vai compartilhando uns com os outros, mas até chegar em Mombaça, é um processo. E o Senhor trouxe para o Ceará. E quando eu chego, em 2010, a princípio, quando eu vim primeira vez, em 2010 para o Ceará, na Operação Jesus Transforma, em Aerolândia, lá em Fortaleza, que também é um lugar muito difícil em Aerolândia, mas lá tinha um missionário, e ali nós trabalhamos junto com o missionário, eu e mais 5 pessoas. Quando eu cheguei no aeroporto, eu senti como se estivesse chegando em casa. E aquilo mexeu comigo. Em 2010, eu senti isso. Em 2010, eu comecei a participar do processo de seleção para ser missionária. Em 2013, eu fui chamada para ser missionária. E para a glória de Deus, aqui estou. E continuando, o aprendizado é necessário para realizar a grande comissão com amor. Se não tiver amor, nós não compartilhamos o Evangelho. Não faz sentido Deus nos chamar para compartilhar a graça maravilhosa que está em Jesus e nós não amarmos vidas, e nós não compartilharmos dessa graça, desse amor que foi pela minha vida, pela sua vida, e não compartilhar com o outro, e não amar o outro da forma como Jesus ama, porque amar com o amor de Jesus é possível. Nós temos que amar, nós precisamos. Ah, não, mas eu não quero. Eu ouço muitas vezes pessoas falando isso. Como pode você ser amado tão maravilhosamente por um Deus que entrega o seu único filho e você não amar quando você é tão amado?
porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo. O que você se lembra quando Jesus Cristo passou o ministério dele na terra? Mas o que você se lembra quando ele estava lá, naquele momento, naquele jardim do Getsêmani? Quando ele ali foi ter um momento dele com o Pai. Ele ali sofrendo, porque ele sabia o que ia acontecer. O que você se lembra pela via dolorosa, o que ele passou? O que é que você se lembra quando ele estava lá na cruz? O que é que você se lembra? Ou com quem você tem feito aliança? Ou alianças para que esteja vivo e salvo? Porque eu fiz a minha aliança com Jesus. Eu renunciei à minha vida para estar aqui, para poder dizer para você, Jesus Cristo é a única esperança. Há esperança para o aflito. Há esperança para o desajustado. Há esperança para os não alcançados. Mas olha a maravilhosa graça de Jesus, o que nos propõe, o que nos proporciona. Missões Nacionais está com a carreta missionária já andando pelo Brasil. E a carreta missionária foi dada para o Nordeste. E ela está pelo Brasil. Está parando em determinados lugares, ali fazendo cultos, ali fazendo trabalhos. E eu quero lançar um desafio para você, igreja. Praticamente, com toda certeza, essa carreta vai chegar em Mombaça. E eu quero todos os amarelinhos lá. Eu te faço esse desafio. Para você estar lá comigo, conosco, com a nossa igreja em Mombaça, para fazer um grande impacto evangelístico de 2 dias. Mas é um grande impacto evangelístico, com a camisa Jesus Transforma, os amarelinhos cantando, os amarelinhos levando a maior e preciosa mensagem. Jesus Cristo é a única esperança. Nós não fomos chamados para ficar sentados em bancos, nós fomos chamados para fora. Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós somos chamados para trabalhar. Eu sou uma mulher que trabalha muito ali em Mombaça. Os próprios discípulos sabem. E os amigos que estão conosco sabem. Há pessoas que falam assim, você não para, não? Algumas pessoas, às vezes, vão lá em Mombaça para nos ajudar, nos apoiar no nosso trabalho. E tem uma que ela é até psicóloga, lá em Fortaleza, a Paula, que alguns já conhecem, lá. Ela diz assim, você está fazendo o que agora? Eu estou aqui numa casa. Hoje é seu dia de folga, por que você não está... É porque me ligaram, aí eu vim aqui. Volte para casa, descanse. Mas eu estou lá, por amor. E nós precisamos realmente descansar. Nós precisamos descansar. Eu estava numa comunidade, nas casas populares, as casinhas populares, no encontro de mulheres ali, que graças a Deus, porque nós entregamos as cestas básicas, então algumas delas aceitaram o nosso desafio de fazermos uma reunião, um encontro, toda quinta-feira às 4h. Começou às 3h, mas o sol tem andado muito forte, então nós estamos nos encontrando às 4h. Eu levo um bolinho, então uma faz alguma coisa, outra faz o café, outra faz o suquinho, e nós estamos nos encontrando. Começou com 6 mulheres, mas 3 delas falaram assim, é muita besteira. E outras 3 disseram assim, eu quero aprender. Então, eu fico com quem quer aprender. Das 3 que quer aprender, mais 2 chegaram. Ei, Zuleide, será que eu posso chamar uma pessoa que está precisando de ouvir a palavra de Deus? Pode. Com certeza pode. Ei, Zuleide, tem uma outra pessoa que eu conheço também que está numa situação. Será que eu posso chamar? Pode e deve chamar. Porque se ela está precisando, e você sabe que ela está precisando, porque é importante para a vida dela.
Sabe o que eu recebi essa semana? Um áudio de uma delas que mexeu muito comigo. Porque eu sempre falo assim com Deus: Senhor, será que o que eu estou fazendo está certo? É desse jeito mesmo que o Senhor quer que seja feito? Às vezes eu penso que o que eu estou fazendo não está certo. E aí Deus me responde, através de um áudio, em que ela diz para mim: Zu, eu estou te mandando esse áudio, mas não fique apavorada não. É só para te agradecer pelo tempo que você vem estar aqui na minha casa, com as minhas filhas e com aquelas que a gente traz, para ouvir a palavra de Deus. Obrigado porque você me deu, porque você nos deu uma Bíblia. Obrigado, porque dentro da minha casa hoje há paz. Obrigado, porque na casa das minhas filhas há paz. Obrigado, porque eu estou entendendo que a palavra de Deus é poderosa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Quando nós podemos receber de Deus a resposta. Numa outra comunidade, o distrito de Morada Nova, como Deus tem sido maravilhoso. E às vezes eu ficava assim: será Deus que é isso mesmo? Porque sempre tem alguém que me puxa para trás, sempre tem alguém que diz: isso não vai dar certo. Eu recebi uma ligação tão triste. Desiste. Desiste. Porque Mombaça não dá certo. Pede para ser trocada, pede para ser mudada. Mas o Senhor falou assim comigo, com a minha vizinha, que mora no apartamento de cima, ela cantando forró, cantando sertanejo. Aí, de repente, aquela mulher às 11 da noite: não mandei largar a rede, não mandei você parar. Olhe para o mar alto, no lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que eu busco. Um Deus que com tanto amor entrega o seu único filho para nos salvar e dizer: eu estou contigo. Ele não está só comigo, Ele está com cada um de nós. Mas a igreja precisa ir, a igreja precisa avançar. Não pode só ficar nas costas do líder. Se o líder for fazer a parte dele, ele vai fazer para 1, para 2, no máximo 5. Mas se a igreja for junto, quantos serão? Mas se a igreja estiver junto, quantos será? A igreja precisa avivar, acordar, porque o Senhor está voltando. E nós chegaremos diante dele e teremos que dar conta. Jesus vai lá e chama um. Eu não sei se aqui tem, mas aqui deve ter. Maria, tem uma de Maria, né? Maria, mostre-me suas mãos. Não. Chama a Maria José. Maria, mostre-me suas mãos. Chame o João. Maria, mostre-me suas mãos. E o que é que nós vamos mostrar? Nós um dia estaremos diante do nosso Rei. Mas nós precisamos de entender que a nossa vida não pode ficar parada em nós mesmos. Eu tenho situações também difíceis. Tenho uma família que está com enfermidades. Eu compartilhei com o pastor Caim, sua esposa, compartilhei com alguns, pedindo oração por uma irmã minha, numa situação muito difícil, em que a médica falou: está entre a vida e a morte, agora é com vocês. Se vocês creem num Deus, fale com Deus de vocês. Eu falei para minha irmã assim: é tão certo, você sabe como eu falo, né, Tilinha? Tão certo como o ar que eu respiro e o Deus que eu creio, Ele vai nos honrar. Mas é tudo segundo a vontade dEle. E o Senhor, na madrugada, nos honrou.
Na madrugada Ele nos honrou. Às 2h, minha irmã fala, ela está saindo da sala de operação e está bem. Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que ouve, que ainda ouve. É um Deus que ainda responde da forma que nós queremos. Mas precisa crer, precisa confiar. A história das missões começou com quem? Com Jesus. Começou lá no céu. E a Bíblia diz que Jesus estava lá com o Pai. A Bíblia não diz que Ele estava aqui primeiro. A Bíblia diz que Ele estava lá primeiro. Ele estava com o Pai. Começou a partir de lá. Para nós. Olha a honra de sermos alcançados por esse amor. Deus coloca em suas mãos, em minhas mãos, em nossas mãos, levar esse evangelho para outros, levar o único que pode salvar para outros. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos pecadores ainda, temos pecados. Mas eu tenho a certeza da minha salvação. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação em Cristo. Um dia eu falei, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu falei um dia. Quantas pessoas não falaram? E vocês também. Leve essa mensagem de salvação. Não fique preso nas suas escolas, não fique preso nas suas casas. Cada lugar que você está é lugar de compartilhar o Evangelho. Não, só vou compartilhar o Evangelho quando eu estiver lá na igreja, quando eu estiver saindo da igreja, quando eu estiver na minha casa, a hora que der tempo. Não, não é assim. Se Cristo está na sua vida, você precisa compartilhar o Evangelho. Porque se você não compartilha o Evangelho, o que você vai ter para apresentar a Deus nas suas mãos? Há um só Salvador, há um só Senhor. Esse tema, Jesus Cristo é a única esperança, desde que eu ouvi falar, eu nasci em 1964. Aí o povo vai fazer as contas. Mas alguns já sabem a minha idade. Porque eles ficaram um tempão querendo saber a minha idade, né? Eles já sabem a minha idade. Nasci em 1964. 1965, o tema, Jesus Cristo é a única esperança. E depois de alguns anos, eu já estava maiorzinha, e ouvi esse tema. Esse tema nunca saiu da minha mente, da minha cabeça. Para mim, esse tema vai viver dentro do meu coração e na minha cabeça. Jesus Cristo é a única esperança. Em tempos que nós vivemos de decepções, de tristezas e incertezas, qual é a esperança que você tem? Em quem está colocando a sua esperança? A minha esperança só está em Cristo. Eu levo Cristo para quem me conhece. Eu levo Cristo para minha família. Se eu não levar Cristo para quem me conhece está aqui hoje, que nós tivemos a oportunidade de trazer, eu estou muito feliz por isso, por cada um que veio comigo. Cada um que veio comigo ouviu de Cristo, e ouve de Cristo, compartilhando Cristo. E para mim é uma felicidade estarem aqui comigo. Eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor vai fazer essa lista, o Senhor vai levar para mim, é o Senhor quem vai dar essa oportunidade. E Ele deu, e Ele deu. E como eu estou feliz com cada um de vocês que estão aqui, que Deus falou, leva. Agora caí na ficha. Papai, obrigado. Obrigado. Caiu a minha ficha, papai falou comigo. Abba falou comigo. Eu estou preparando essa lista para você, quem você vai levar. Eu sei quem você vai levar. Para que aqueles que vieram comigo entendam que essa é uma igreja do Senhor também. E que vocês fazem parte da mesma igreja. E que vocês são amados pela mesma igreja. Eu posso levar vocês
lá para o Pará, para a Igreja Batista do Pará. É a nossa igreja. Vou levar vocês para a primeira Igreja Batista de Fortaleza. É a nossa igreja. Eu vou levar vocês para a Igreja Batista do Morro Alto, na Bahia. É a nossa igreja. Igreja Batista da Orla, na Bahia. É a nossa igreja. Nós somos igreja do Senhor. Mas precisamos trabalhar. Precisamos colocar a mão na massa. E precisamos compartilhar. Compartilha no seu zap, lá no seu perfil. Não bota sua foto bonita, não. Coloca lá, Jesus Cristo é a única esperança. Não bota a foto do seu bebê, não. Nem do seu carrinho, do seu carrão. Coloca, Jesus Cristo é a única esperança. Uma pessoa também ontem me ligou e falou assim, missionária, troca o seu perfil para me ver a sua foto, porque eu não consigo saber quem você é. Minha irmã, eu mando a minha foto para você, mas eu não vou trocar o meu perfil, não. É a minha mensagem. É a mensagem nossa. Jesus Cristo é a única esperança. Como nós temos aprendido nas orações. Eu orava às 3h, todo dia. Mas por causa de algumas pessoas, comecei a orar às 5. E aquilo me incomodou e me atrapalhou. E aí, já não estava mais orando às 5 direito. Estava com um, estava com outro. Falei, não, papai, eu vou voltar às 3. Aí eu estou às 3 e estou às 5. Porque aí a gente está com um, está com outro, está com outro. Para a glória de Deus, tenha tempo de relacionamento com Deus. Tenha tempo de RD intencional, relacionamento discipulador intencional com pessoas. Faça compaixão e graça. Nós temos feito em Mombaça à medida do possível. Temos levado a compaixão, temos levado a cesta, temos buscado estar perto das pessoas, mas temos levado a graça de Jesus. Faça formação de líderes, graças a Deus, porque tem os irmãos aqui que são os líderes do PGM, e líderes de mulheres, e líderes de crianças. Oh, Deus, levanta lá em Mombaça também. A líder que vai estar cantando também, Senhor. Canta, Senhor, abençoa lá, Senhor. Que vai cantar também. Não vai ser mais a missionária. Orem pelo nosso trabalho. Orem pelo nosso trabalho. Dependemos da graça de Jesus ali. Irmãos, são tantos testemunhos para contar que se deixar a gente vira à noite. O coração está aqui, a mente está aqui, assim um rebuliço. Mas o nosso projeto de skate tem sido um dos carros-chefes. Porque na pista de skate, como bem a garotada sabe, os meninos sabem, a pista de skate, nós temos o nosso projeto, Skate Mais Jesus. Até aquele dia que eu fiz ali o vídeo, eram 32. Esse final de semana foi... Não, esse final de semana foi um pouquinho mesmo, mas depois o negócio ficou grande. Semana passada estava 40. Aí a gente fica com cabeção, né? Papai, toma conta. Para a gente poder trabalhar com essa garotada. Crianças, jovens e adolescentes. E eu fico tão feliz de ver aquela garotada ali começando a aprender a palavra de Deus. Nós nos encontramos com ele às 5, e agora estamos levando para dentro do templo, porque Deus mandou esse sol forte, aí onde a gente vê as estratégias de Deus. Tinha mães que falaram assim, não vai dar não, porque o sol muito forte, a pista está muito quente, e eu não vou mandar não, só vou mandar mais tarde. Oh Deus, tem a garotada mesmo, os rapazes que gostam de andar, então eles só vão andar depois que o projeto termina. E aí, papai, agora é contigo. O que eu faço? Aí papai responde, leva para o templo. Fica lá até uma certa hora, volta com a criançada para a pista já vai ter um pouquinho mais calminha, sem estar muito quente, mais fria, e aí vocês podem dar o rolê de vocês, ensinando a garotada. E aí eu conversei com um dos jovens, com um dos líderes também que ajuda ali, que é o Luiz. Tia, a gente faz o seguinte, a gente vai até às 7, era de 5 às 6h30, a gente vai até às 7.
Está ótimo. Meus irmãos, Deus está fazendo um mover maravilhoso com crianças que ainda não tinham entrado ali e nem em algumas igrejas. A mãe de algumas falou para mim assim: minha filha nunca entrou em igreja não, viu? Mas eu deixei entrar na sua. Falei, legal, mãe, obrigado. Isso para mim é uma alegria. Tem pai, tem mãe que não deixa a sua filha ir. E a menina falou isso esses dias. E o meu coração ardeu. Mas o Senhor, Ele continua agindo. Eu não desisti. Nós não desistimos. Não podemos desistir. Nós vamos continuar. E por mais que o mal se levante e os impedimentos venham para me fazer sair de Mombaça, para que não tenha uma igreja batista firme no Senhor. Porque eu sempre falo, foi Deus que me enviou para Mombaça como batista. Eu sou batista e eu amo ser batista. Amo os co-irmãos das outras igrejas, das outras denominações. Mas Deus me chamou para ser batista. E louvado seja Deus por isso, porque a nossa história é linda. A nossa história é maravilhosa. Que vocês possam entender no coração de vocês o quanto Deus quer agir nas suas vidas, através das nossas vidas, e dizer para vocês, não desistam. Não desistam de orar por nós. Não desistam de segurar as cordas. Não desistam de deixar o poder de Deus agir em suas vidas. Não desistam. Nós temos os nossos projetos de skate, de futsal. Futsal tinha 38 meninos de futsal ontem. 38! Eu boto mesmo, todo mundo lá de forma assim, um atrás do outro, fala assim, firme, cobri! E aí, vai dividindo, para a glória de Deus. Alguns estavam falando hoje que saíram de outros rachas, de outros times, para estar no nosso time. Como eu, na minha casa, quando eu vi lá no nosso grupo, lá, eu chorei em casa. Na areninha que tem lá em Mombaça, o projeto é com os homens casados. E aí eu tive uma reunião com eles, porque tinha um plantando conversa fiada. E eu falei, papai, é tu na frente, porque aqui sou eu. E Mombaça tem muita discriminação por ser mulher, por ser negra. Tem essa discriminação, por ser uma líder religiosa, mulher. E naquele dia, numa quinta-feira, às 6h, tinha aquele monte de homem lá. Aí eu falei, pai, é contigo agora. E quando um tentou se levantar, falando umas coisas de insulto, falei, Deus, é contigo. E Deus agiu de uma forma maravilhosa, onde outros homens também se levantaram e disseram, ela fez o que nenhum de nós fez. Correu atrás de um horário, ela vem toda semana, ela honra as nossas esposas, porque ela está com as nossas esposas, e nós não fazemos nada. Deus age de uma forma maravilhosa. Irmãos, é uma mulher com uma igreja que está começando, depois de 7 anos, porque a igreja começa. Quando nós plantamos igreja, ela começa. Daqui a pouquinho ela... até ficar uma igreja firme no Senhor. Que vai continuar plantando, que vai continuar fazendo discípulos, que vai plantar igrejas na cidade, porque o nosso projeto são 4 igrejas. E eu já estou olhando em Catarina. Então, eu quero lançar outro desafio. Estejam comigo em Catarina, com a camisa Jesus Transforma. Porque eu já comecei a entrar em Catarina. Estamos indo na casa de uma família que eu conheci lá na rodoviária. E a mulher desceu do ônibus, correu e falou comigo, ore por Catarina, minha família é de Catarina. Ela única que tem Cristo. Eu fiquei assim, meu Deus, era esse SMS que a gente trocava as informações. Hoje a gente tem um celular melhor, né?
E aí a gente está ali, orando, orando e orando. Já fui em Catarina, levei um grupo a Catarina, fizemos um culto em Catarina, na casa que ela estava lá com o irmão. E o irmão dela teve um problema sério, teve um AVC, quando eles estavam vindo para Catarina. Fica em São Paulo. Minha irmã, Deus sabe o tempo e a hora, mas Catarina é do Senhor. Porque se Ele mostrou, se Ele nos chamou, Catarina é do Senhor. Então a missionária, os missionários, eles não estão olhando só no lugar. Além, adjacências em volta. Porque o nosso amor e o desejo que a gente tem é de levar vidas para o reino dos céus. Eu não vou levar membros, eu vou levar discípulos. Porque o membro vai pensar uma coisa. O discípulo vai querer levar outro discípulo para o céu. Seja discípulo de Jesus. Siga Jesus. Leve Jesus para as outras vidas. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o único Salvador. Ele é o único Senhor. E sem Ele nada somos. Que Deus possa operar no seu coração aquilo que Ele tem preparado para a sua vida a partir de hoje. Eu não sei o que Deus quer falar no seu coração, mas o que eu sei é o que Ele falou aqui. E Ele conhece cada coração que está aqui. Mas eu quero lançar um desafio para vocês antes de orar. Essa é uma ficha de adoção missionária. Essa missionária que vos fala, para estar presente no campo missionário, ela precisa ser adotada. A partir de R$30 mensais. Então, todo mês, se você assim me adotar, se você achar que o nosso projeto, que o nosso trabalho, que o nosso projeto de plantação de igreja é importante no reino, você pode me adotar a partir de R$30 mensais. Mas não vai dar para mim te adotar? Então eu vou orar por você. Você preenche essa ficha e anota orar. E me devolve a ficha. Mas eu quero ofertar. Então você pega a ficha, preenche a ficha com todo o amor do seu coração e oferta, que eu agradeço. Mas a obra não pode parar. A obra ela não pode parar. E nós continuamos no trabalho, avançando para a glória de Deus. Que Deus produza dentro dos seus corações mais amor, mais fé, mais confiança. Não tenham medo, tenham fé. Porque se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Eu teria voltado para o Rio de Janeiro e estaria lá desesperada com a minha família, querendo voltar. Não tenham medo, tenham fé. Nós estamos aqui, vocês estão aí com as máscaras, usando o álcool gel. Tem muita gente precisando de Jesus. Muita gente. Eu não sei o que foi dentro do seu coração, mas é o que eu sei, e o que eu acredito é que o Espírito Santo de Deus existe. E se você nessa noite conseguiu entender que o Espírito Santo está falando no seu coração, porque Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida, se você sentiu que você quer essa esperança na sua vida, levanta sua mão, então fale assim: eu aceito Jesus na minha vida. Eu quero que você ore por mim, missionário. Eu quero que o pastor ore por mim, que a família dessa igreja ore por mim. Porque assim será feito. Se você deseja de todo o seu coração servir a esse Senhor, que entregou a vida dele pela sua vida, trocou de lugar com você, porque nós estávamos numa fila em direção à morte eterna, que é o inferno. Mas Jesus Cristo falou assim: peraí, eu vou no seu lugar. E nós ficamos atrás dele. E ele foi no nosso lugar cumprir lá na cruz, que era nossa, a vergonha que era nossa. Ele foi cumprir lá na cruz. Mas ele não está morto. Ele está vivo e voltará, porque ele vive. Então, se você entendeu essa mensagem no seu coração, você que ainda não tem Cristo, que ainda não fez uma decisão por Cristo, hoje é o dia de você convidar esse Cristo para a sua vida. Porque Ele está batendo na porta do seu coração e dizendo: se você abrir a porta, eu vou habitar com você e você comigo.
eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até que eu volte. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos que nós vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos pelo teu amor pago lá na cruz por nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento. Obrigado pelo exercício da sua palavra. Obrigado porque o Senhor está presente entre nós. Pai, que haja salvação nessa noite. Que haja vidas rendidas no teu altar. Senhor, obrigado, porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, por esta igreja que está viva neste lugar. Obrigado, Deus, porque esta igreja está se multiplicando e que o teu amor se multiplique por todo o canto desta cidade de Iguatu, através da sua igreja. Que os alvos dessa igreja sejam realmente mais abrangentes do que os anos anteriores. E que eles sirvam ao Senhor com alegria. E que eles, nas suas vidas, eles digam que Jesus Cristo é a única esperança. Muito obrigado por estar aqui, por tua igreja viva aqui. Dá-nos sabedoria a cada dia para viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, tá? Pela sua palavra, pelos testemunhos. Missionário, guarda só um pouquinho, tá bom? E nós agradecemos a presença de cada irmão nosso, a cada amigo que nos visita. Agradecemos também pela disponibilidade de você ter vindo, atendendo o nosso convite. Nós hoje fomos abençoados pelo Senhor através da sua vida. Há testemunhos que inspiram, e isso é ser batista. Ser batista é exercer compaixão e graça, ser batista é amar, ser batista é acolher, ser batista é agregar, ser batista é discipular, e quando sair da linha, ser batista é dar uma varadazinha para voltar para a linha também. Tá bom? Mas eu quero convidar a nossa irmã Tatiana. Ela tem aqui uma singela lembrança, tá? A irmã Tatiana, juntamente com a irmã Rosa, o irmão Douglas, aqui estão na linha de frente ali das campanhas de missões, né? Então, receba esse carinho dessa igreja. Amém, amém. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao finalzinho, mais uma vez, do nosso culto, tá? Aos irmãos da Igreja Batista lá em Mombaça, cuide dela também. Da mesma forma que vocês são cuidados por ela, ela precisa também ser cuidada por vocês. Tá bem? Façam isso em nome de Jesus. Fiquemos em pé nesse momento. E ao retornar, que Deus acompanhe aí na viagem de vocês, tá bem? E que o amor de Deus e o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces e fidáveis consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a superfície da terra, hoje e para todo sempre. A congregação responde: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.